Bragança, o programa Primeira Mão, e também nos acompanha pelo Facebook, tá certo? Vamos com as principais informações, então, desta terça-feira, as principais manchetes de hoje. As principais manchetes e as atrações nesta manhã. Lembrando que você pode participar com a gente através do WhatsApp da Rádio Bragança, o 995201310, e também pelo telefone 4034-1467 ou pelo 4034-0442. É a linha do ouvinte com a Rádio Bragança, também nas redes sociais. Você pode entrar lá no Instagram da Rádio Bragança, Rádio Bragança M, que você encontra todas as informações, todos os bastidores aqui da nossa rádio, tá certo? O primeiro destaque de hoje são 2 acidentes que são registrados na Pires Pimentel. 2 acidentes aconteceram ontem, quase que simultâneos na Pires Pimentel. Também vamos falar sobre o TSE aponta irregularidades em escola durante fiscalização de merenda. Então, o TSE apontando algumas irregularidades que eles detectaram em uma escola durante a fiscalização da merenda. Também, para você que tem o seu filho, para você que é jovem, o alistamento militar termina no dia 30 para jovens nascidos no ano 2001. Então, para você que nasceu no ano 2001, vamos informar a todos, vamos trazer todas as informações como que você pode fazer para se alistar. E lembrando que termina no dia 30 de junho este alistamento. A prefeitura também, na pauta, a Prefeitura de Bragança Paulista divulga as vagas disponíveis no posto de atendimento ao trabalhador, o PAT. Então vamos trazer também para você as principais vagas que estão no PAT de Bragança Paulista. Também um corpo de jovem desaparecido encontrado em Taubaté, né? Um corpo de um jovem que estava desaparecido foi encontrado em Taubaté, infelizmente. Esse jovem acabou perdendo a vida. Pai e filha mortos por vazamento de gás em Campos do Jordão. As notícias da região, eles estavam no seu apartamento e estavam lá o pai e a filha, e por algum motivo acabou vazando o gás lá e eles acabaram morrendo, tá certo? E também as notícias aqui, um jovem de 25 anos é morto com um tiro nas costas em Várzea Paulista. Você vai conferir a matéria, que colocaremos daqui a pouquinho, falando sobre essa morte também em Várzea Paulista. Lembrando também que no programa Primeira Mão, a partir das 9 horas, nós estaremos no estúdio 1 aqui da Rádio Bragança, com muitas informações, muitas músicas, e você pode ligar pra gente também, tá certo? Lembrando que hoje é dia de jogo do Bragantino, o Bragantino entra em campo contra a equipe do América Mineiro a partir das 8h30, mas aqui na Rádio Bragança, a partir das 18 horas, você já sintoniza, já curte com a gente todas as informações da equipe do América Mineiro e, claro, da equipe do Bragantino a partir das 18 horas, direto do estádio Nabi Abichedid. E o Osman, hein? O Osman foi aquele jogador que foi e não foi. Ele ia se transferir para o México, mas parece que as duas partes não se acertaram. O Osman deu uma relida no contrato, falou, não é isso que eu acertei com vocês, e está retornando ao Clube Atlético Bragantino. O Osman, um ótimo jogador, está de volta para compor o elenco do Massa Bruta e, claro, brigar pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro da Série B. São 8 horas e 16 minutos, então vamos com as primeiras informações, do dia, já agradecendo você pela audiência na Rádio Bragança em 1310, no programa Primeira Mão, e também no Facebook da Rádio Bragança, que nos acompanha nesta manhã de terça-feira. Hoje é dia 11, já é dia 11 de junho, como o mês passa rápido, não? Vamos então com as primeiras informações de hoje. 2 acidentes são registrados na Pires Pimentel. Celso, peço para que você coloque as imagens aí desses 2 pontos, para você que nos acompanha através do Facebook, para você que nos ouve também através da Rádio Bragança M 1310 no programa Primeira Mão. Pelo menos 2 acidentes de trânsito foram registrados na Avenida Antônio Pires Pimentel na tarde de ontem, dia 10, em Bragança Paulista. Ambos os acidentes aconteceram na pista no sentido Lago Taboão, bairro do Lava Pés. Você confere as primeiras imagens aí
né, por volta das 16 horas, uma idosa de 74 anos atravessava a via nas proximidades da rotatória São Francisco quando foi atropelada. E a idosa foi atingida por um veículo Citroën preto de placas DPW 2580. Ô Celso, você tem a outra imagem também, por favor, para a gente colocar para você que nos acompanha no Facebook? São duas imagens. A primeira imagem do acidente que aconteceu ali nas proximidades da rotatória do Lago do Tabuão e também essa imagem que você está vendo do acidente de moto. Agora sim, ali nas proximidades então, por volta das 4 horas da tarde, uma idosa de 74 anos atravessava a via nas proximidades então daquela rotatória ali que fica a rotatória São Francisco, quando infelizmente foi atropelada. A idosa foi atingida por um Citroën preto DPW 2580. Os populares, né, que passavam pelo local no momento do acidente ficaram impressionados com o barulho, né, sempre o impacto com o veículo causa um barulho muito grande. As marcas de sangue ficaram pela via, demonstrando a gravidade dos ferimentos, e o corpo de bombeiros foi acionado e socorreu a idosa Olívia Luiz de Moraes à Santa Casa. Os bombeiros estavam a caminho do hospital por volta das 4h20, quando se depararam com outro acidente. Agora sim a imagem, né, que nós vamos trazer para você da moto, ali na altura, né, próximo, se você, para se localizar, se você descer aquela rua do Bragantino, na lateral do Bragantino, você sai exatamente nesse ponto, né? Então, por volta das 4h20, se depararam com outro acidente. A segunda colisão aconteceu também na Avenida Antônio Pires Pimentel, nas proximidades do antigo preventório. No local, então, tá aí as imagens. Houve uma colisão entre um veículo prata de placas ETH 8487 e também uma moto vermelha de placas DLX 1762. Com o impacto da batida, a motociclista sofreu uma queda e ferimentos, né? Como nós estávamos falando, né? Ontem noticiamos uma queda de irmãos ali nas proximidades do Bradesco, também na Avenida Antônio Pires Pimentel, e ontem também mais uma colisão entre um motociclista e um motorista, né? Os bombeiros que socorriam a idosa do primeiro acidente prestaram então os primeiros socorros à motociclista. O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, havia sido acionado, então foi o SAMU que socorreu a vítima. Os bombeiros prestaram os primeiros socorros e o SAMU que levou a vítima. A Polícia Militar esteve nos dois locais, né, dos acidentes, com os agentes de trânsito de Bragança Paulista. Os agentes, então, orientaram que os motoristas evitassem os congestionamentos, né, para que a via ali não fosse prejudicada o seu ciclo de veículos, né, bem como os outros acidentes que poderiam acontecer e ser causados. Então, essas informações nesta manhã, 2 acidentes cerca de 20 minutos depois, então, um do outro. Primeiro um atropelamento da Olívia Luiz de Moraes e depois uma colisão entre moto e carro na Antônio Pires Pimentel, na Avenida Antônio Pires Pimentel. São 8 horas e 20 minutos. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais informações para você no programa Primeira Mão.
Em Bragança Paulista, são 8 horas e 25 minutos. Muito bom dia a você que nos acompanha no programa Primeira Mão, nesta manhã de terça-feira, dia 11 de junho de 2019, com as principais informações para você nesta manhã. Então, vamos mandar um bom dia aqui para as pessoas que nos acompanham através do Facebook, né? Compartilhando, curtindo com a gente o programa Primeira Mão, já agradecendo a todos vocês, a Lúcia Cândido mandando um bom dia, o Anselmo Blando também mandando um bom dia pra gente, o Nil Custódio também na audiência, Nil Custódio na verdade, com a gente aqui no programa Primeira Mão, o Anselmo Blando mais uma vez, a Fernanda também acompanhando e a Suelaine Freitas, todos sintonizados através do Facebook, também através das ondas da Rádio Bragança AM 1310. O nosso muito obrigado pela audiência. Vamos com as informações, seguindo com as principais informações de Bragança Paulista e também da região Bragantina. Vamos para a pauta 2 de hoje. TCE aponta irregularidades em escola em Bragança Paulista. O TCE nas merendas. O TCE acabou apontando algumas irregularidades, né, no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, numa escola de Bragança Paulista durante uma fiscalização que foi ordenada em 2019, promovida no dia 28 de maio. Nós temos algumas imagens, né, de como ficou a situação, essas imagens disponíveis pelo TCE, como é que ficou a situação da escola. Você vendo aí as irregularidades no teto, no chão, muito mofo, o que aconteceu em 275 escolas nessa ação. Após a fiscalização, então, no dia 31 de maio, o TCE já concedeu à Prefeitura de Bragança Paulista o prazo de 10 dias úteis para que apresentassem as justificativas sobre esse ocorrido. A escola fiscalizada pelo TCE em Bragança Paulista foi a Escola Municipal Professor Abner Antônio Esperendio. A unidade escolar fica localizada no bairro Cidade Planejada 2. Então, para você, né, que conhece essa escola, que tem o seu filho nessa escola, já sabe dessa informação, e você que nos acompanha no Primeira Mão sobre essa fiscalização que aconteceu na Escola Municipal Professor Abner Antônio Esperendio. A escola tem como diretora a ex-secretária municipal de educação, a Kátia Andrea Miller Daidoni, né? A Kátia Andrea Miller Daidoni, que está de licença médica. A diretora substituta é a Rosemary Silva de Almeida. Para o TCE, essas irregularidades mais graves está o fato de 82% da escola não possuir alvará emitido pela Agência Vigilância Sanitária, a Anvisa, e em 92% não possuir o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, né, dentro do prazo da validade, isso que acontece em Bragança Paulista. E sobre a merenda, nós temos o serviço da merenda em Bragança, que é terceirizado, né, e a empresa responsável pela alimentação dos alunos é a NutriPlus, alimentação e tecnologia, contratada desde 2016, desde a gestão municipal do prefeito Jesus Chedid. Cabe à empresa o fornecimento de alimentação escolar, incluindo o pré-preparo e o preparo dos alimentos com abastecimento de todos os gêneros e demais insumos, né, e distribuindo em todos os locais com uma logística, e esse valor, o contrato com essa empresa é de 15 milhões. Então 15 milhões é o contrato com essa empresa, cerca de 3 milhões é destinado para o fornecimento de merenda nas escolas do estado, né? A situação com as goteiras, faltas de tela, mofos, você percebe na imagem aí a situação da escola, que está precária, e você confere todas essas informações, né? A falta de alvará e a fiscalização com a vistoria na Câmara Fria também constatou o TSE na cozinha, e foi emitida então uma licença de funcionamento pela vigilância, né, que é necessária. E também não há na escola um relatório de inspeção de boas práticas, né? Vários problemas então aglomeram essa escola localizada no bairro Cidade Planejada 2. Essas são as principais informações desta manhã, você conferindo as imagens de hoje
sobre este caso, essa escola que foi fiscalizada pelo TSE. Mandando também um bom dia para a Lúcia Ferreira, a Silvana Gomes Negrete, que está na audiência, acompanhando o programa Primeira Mão, através do Facebook, com as principais informações do dia de hoje, né? Lembrando que ontem nós tivemos, infelizmente, um morador de rua falecendo em Bragança Paulista, a temperatura muito baixa, e ele acabou falecendo, este morador de rua, possivelmente por causa do frio, né? Serão realizados exames ainda para saber a real causa, o principal motivo também deste morador de rua ter falecido ontem. Uma notícia triste que pegou a todo mundo de surpresa. Neste exato momento, a temperatura subindo em Bragança Paulista, 15 graus e poucas nuvens, né? Não chove. Esse horário atualizado para você, a temperatura em Bragança Paulista, que vai se preparando para trabalhar, vai indo ao trabalho e está na audiência da Rádio Bragança através do Facebook. Muito obrigado. Lembrando que você quer ligar aqui, pedir uma sugestão, mandar uma reclamação, né? Você liga no 40 34 14 67 ou no 40 34 04 42, é a linha do ouvinte com a Rádio Bragança, e também através do Facebook com o programa Primeira Mão, essa primeira hora que nós passamos as informações, né, de Bragança Paulista, também da região Bragantina, sem música, sem entretenimento, muita informação para você, tá certo? Vamos para a pauta 3, então, a pauta 3, nesta manhã de terça-feira, início da semana, vamos falar sobre o alistamento, né, dos jovens que nasceram em 2001. Para você que nasceu em 2001, para você que tem um filho, tem um vizinho, tem um parente que nasceu em 2001, prestem atenção nessa informação. O alistamento deve ser realizado pela internet, né, no site www.alistamento.web.mil.br. No site, o jovem é orientado a preencher um formulário, né? Ele preenche o formulário de alistamento militar e informa o número do CPF. Ele precisa então estar com a identificação do seu número CPF para validação dos seus dados pessoais, né? Na mesma página, o cidadão pode imprimir o certificado de alistamento militar e acompanhar o andamento desse alistamento. Nós sabemos que é um processo bastante demorado, né? São muitos jovens que se alistam, e muitos jovens que passam por todas as etapas. Então você pode acompanhar através do site, né? Deverão realizar o alistamento presencial na Junta de Serviço Militar no município de Bragança Paulista, os jovens enquadrados nas seguintes situações: nascidos antes de 2001, né? Nasceram até antes de 2001, não possuem CPF, não possuem acesso à internet e são portadores de alguma necessidade especial, né, que devem realizar o alistamento presencial na junta militar do seu município, os jovens enquadrados. Então, se você tem o seu CPF, você nasceu em 2001, você possui o seu CPF, você não precisa se alistar presencialmente. Se você quiser, você pode ir, mas não é necessário. E os portadores de alguma necessidade especial também precisam estar presentes. Vale lembrar, né, para você que nos acompanha, que o alistamento presencial na Junta do Serviço Militar vai até o dia 28. No site é até o dia 30 e o alistamento militar presencial é até o dia 28. Os alistados vão receber um SMS, os e-mails com as informações de quando deverão se apresentar na Junta do Serviço Militar. Então só saberão se participarão da seleção para o tiro de guerra se forem dispensados no serviço militar através dessas informações, né? O SMS e também o e-mail. O tenente Fabiano Araújo Rosa, chefe da 3ª Delegacia do Serviço Militar, ressalta ainda que quem ficar em débito com o serviço fica impedido de obter o passaporte, tomar posse em cargo público e também matricular-se em universidades, até mesmo assinar a carteira de trabalho em algumas empresas. Então, você que nasceu no ano de 2001, faça esse alistamento, né? Para você que vai fazer presencialmente, o serviço militar fica na Rua Doutor Tosta,
224, Centro, na rua ao lado da Escola Municipal Jorge Tibiriçá. Então, próxima rádio aqui na Rua de Baixo, você pode se alistar na rua, então, Doutor Tosta 224, no centro aqui de Bragança Paulista, ao lado da Escola Municipal Jorge Tibiriçá, ou ligar, anota aí, 4603-2194. 4603-2194 é o telefone para você se informar sobre o alistamento do seu filho, do seu neto, do seu parente, do seu vizinho, para que você possa ficar bem informado com as informações aqui no programa Primeira Mão. Já mandando um abraço também para vocês que estão nos acompanhando, a Silvana Gomes, que acompanha, a Isabel Godoy, a Gezinha Oliveira, mandando um bom dia para a gente no programa Primeira Mão. São 8 horas e 35 minutos. Também vamos passar para você as principais informações desta manhã. E lembrando mais uma vez que o Massa Bruta joga hoje à noite, às 8h30, aqui no estádio Nabi Abichedid, contra a equipe do América Mineiro. E você acompanha tudo através da Rádio Bragança, através do Jornal Mais Bragança, a parceria que deu certo juntamente neste Campeonato Brasileiro da Série B. A partir das 18 horas vai concorrer a alguns prêmios, A gente vai divulgar mais tarde quais serão esses prêmios no programa Esportes no Ar, mas vocês vão concorrer a alguns prêmios, principalmente porque amanhã é Dia dos Namorados e você vai poder levar a sua esposa, levar a sua namorada, a sua eterna namorada para um encontro aí que nós vamos divulgar para você, tá certo? São 8 horas e 36 minutos, seguindo com as principais informações no programa de hoje. Vamos continuar com a pauta aqui do programa Primeira Mão, já agradecendo a você. A Prefeitura de Bragança Paulista divulgou as vagas disponíveis do posto de atendimento ao trabalhador. Então, eu vou pedir para o Celso colocar algumas imagens que nós temos sobre essas vagas, para você acompanhar através aí. Nós vemos aí algumas vagas disponíveis do dia de ontem até dia 14, um armador de telhados, instalador de calhas, atendente de loja, PCD, que é o portador de deficiência física, auxiliar administrativo PCD, auxiliar de almoxerifado também, portador de deficiência, auxiliar de cozinha, de limpeza e também da linha de produção. Seguindo com as informações do PAT, as informações dos trabalhadores, as próximas vagas para você que nos acompanha, para você que busca o seu emprego aqui em Bragança Paulista, nós temos também a vaga de caseiro, um contratador de pragas, um controlador de pragas. Contratador de pragas é difícil, Celso? Uma costureira de máquina reta, também uma costureira em geral, um esteticista, um funileiro, soldador, temos também um garçom e um impressor, um adesivador, para trabalhar no PAT, as vagas que você confere. Vamos na sequência com as principais vagas para você, nesta manhã no programa Primeira Mão, as vagas divulgadas pela Prefeitura de Bragança Paulista. Nós temos aí as informações para você nesta manhã no programa Primeira Mão. Está aí a continuação, um inspetor de qualidade, confecção de roupas, mecânico de auto em geral, mecânico de motor a diesel, montador de automóveis. Nós temos também um montador e instalador de acessórios para painéis, um motorista entregador, operador de eletro... não dá para enxergar daqui, Celso? Me ajuda um pouquinho, que tá meio difícil. Eletroilusão por penetração. Olha, um cargo bastante procurado também, principalmente porque não são todas as pessoas que mexem com isso. E operador de empilhadeira, para trabalhar aí em Bragança Paulista ou na região Bragantina, o PAT com essas vagas. Nós temos mais uma lista para você que nos acompanha nesta manhã no programa Primeira Mão. São 8 horas e 39 minutos. Tem mais uma lista aí, Celso? Acabou? Acabou então essa lista, essas vagas divulgadas para você nesta manhã no programa Primeira Mão. Se você quiser mais informações, você pode passar lá no PAT, que fica localizado no Mercado Municipal, aqui no centro de Bragança Paulista, na Rua do Mercado. Você vai levar os seus documentos, o seu currículo, e vai marcar aí uma entrevista, provavelmente de emprego,
e nós desejamos a você uma boa sorte nesta manhã para que você consiga o seu emprego, né? A situação no país está difícil, muitos desempregados. Você confere então as vagas disponíveis no pátio. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos para o último bloco do nosso programa, nessa primeira parte, com mais informações aqui no programa Primeira Mão. Oito horas e 43 minutos em Bragança Paulista. Muito bom dia a você que nos acompanha através da Rádio Bragança M1310 e também no programa Primeira Mão no Facebook. Mandando um bom dia aqui para Rafaela, um beijo para você, Rafaela. Também outros ouvintes que estão sintonizados aqui, a Isabel Godoy, a Gezinha, a Silva, a Lúcia, o Nil também que está na sintonia do programa Primeira Mão e também nos acompanhando através do Facebook nesta manhã de terça-feira, neste exato momento em Bragança Paulista.
15 graus para você que nos acompanha. Vamos seguir então com as principais informações, agora com a região, né, o Vale do Paraíba, né, aqui a região Bragantina, com as principais informações para você nesta manhã, tá certo? Já falamos sobre os acidentes na Pires Pimentel, sobre as irregularidades numa escola também na zona norte de Bragança, sobre o alistamento de jovens que nasceram em 2001 no tiro de guerra. Também falamos sobre as vagas de emprego no Pátio do Trabalhador e agora vamos falar sobre um corpo de um jovem desaparecido encontrado em Taubaté, em São Paulo, né? Um jovem, infelizmente, teve o seu corpo encontrado em Taubaté. São 8 horas e 45 minutos. Com as principais informações, é um caso muito triste. O corpo do jovem desaparecido em Taubaté, está aí as imagens, né, do terreno que foi encontrado. Ele tinha 23 anos e estava desaparecido desde o último dia 3. Né? A vítima tinha antecedentes criminais e o corpo não tinha um sinal aparente de violência. Né? A Polícia Civil vai investigar a morte de um jovem de 23 anos, cujo corpo foi encontrado em um terreno com mato na tarde da última segunda-feira no Parque Urupês, em Taubaté. Ele estava desaparecido desde o último dia 3 de junho. Né? O corpo em estado de decomposição foi encontrado no começo da tarde por populares na rua Heliópolis. Os policiais foram acionados. Aparentemente não havia sinais de violência. Segundo a polícia, o caso foi registrado no 3º DP. O jovem tinha antecedentes criminais por tráfico e estava fora da prisão desde 2018. Então, possivelmente, foi aí um acerto de contas ou alguma coisa aconteceu, né, por causa dessas drogas. Né? Ninguém é assassinado sem um motivo. Ou melhor, algumas pessoas são assassinadas, né, sem motivo, mas quando ele está envolvido em tráfico de droga, já foi preso por alguma coisa, geralmente é um acerto de contas, geralmente tem um envolvimento em relação a isso. O corpo, então, em decomposição, estava em um terreno com mato em Gurilândia, né? Você acompanhando as imagens através do Facebook, né? Um abraço também para a Ivanise Oliveira, que está na audiência aqui com a gente no programa Primeira Mão. Então, um jovem foi encontrado de 23 anos, né, num terreno em Taubaté. Mais uma informação para você da região, também às 8 horas e 47 minutos. Vamos com mais informações para você no programa Primeira Mão. Lembrando, se você quiser fazer a sua reclamação, você quiser também ligar aqui na Rádio Bragança no 40 34 14 67 ou no 40 34 0442, é a linha do ouvinte. Ou você, se preferir, pode mandar o seu recado aqui nas redes sociais, né, através do Facebook da Rádio Bragança 1310, do programa Primeira Mão. Vamos continuando com as principais informações de hoje. Né? Pai e filhas foram mortos por vazamento de gás. Né? Isso aconteceu em Campos do Jordão. Vamos então com a matéria, né, às 8 horas e 47 minutos, em Campos do Jordão. Infelizmente, um pai e uma filha foram mortos por vazamento de gás. Os corpos de pai e filha foram velados na Câmara Municipal de Campos do Jordão neste domingo. Aos poucos, parentes e amigos chegavam para a despedida, todos abalados com o que aconteceu. Muito emocionada, a mãe da menina preferiu não falar com os jornalistas, mas os amigos desabafaram. A gente acredita que, como ele teve uma semana de muito trabalho, ele chegou em casa, deitou para descansar. Perdemos o chão, que a gente estava trabalhando ontem à noite, finalzinho de tarde para a noite, e chegou a notícia do Luiz Manuel. E aí, meia hora, 40 minutos depois, chegou a notícia de que a Rebeca estava junto. Luiz Manuel Vasconcelos Rosa, de 57 anos, e a filha Rebeca Vasconcelos Rosa, de 9 anos, foram encontrados mortos no apartamento dele no sábado à noite. O imóvel fica neste condomínio em Campos do Jordão. A suspeita é que eles tenham inalado gás de cozinha que vazou de um botijão ligado ao aquecedor. Um laudo completo deve sair em até 30 dias. Funcionárias da loja de Luiz acharam estranho ele não ter ido trabalhar durante o dia. Entraram em contato o dia todo, por telefone, mensagens, mas ele não respondia. Elas acharam muito estranho. Foi quando uma das funcionárias resolveu ir até o apartamento dele e encontrou os dois.
Valéria, a secretária, foi quem encontrou os corpos e logo em seguida acionou os bombeiros. Eu vi só o pé dele. Só o pezinho, os dois pés, ele deitado na cama. A Rebeca eu não vi, porque ela estava no corredor, então eu assustei. Eu abri, olhei, a hora que eu olhei, ele já estava... Eu tinha esperança que ele tinha vida, né? Aí já sonamos o SAMU, já sonamos a polícia, já todo mundo. A secretária disse que não sentiu cheiro de gás, mas ouviu um barulho estranho quando entrou no apartamento. Só o barulho do botijão vazando, e eu já sabia que era o botijãozinho, que era o aquecedor de gás. Por que sabia? Porque eu já tinha contato, eu entrava lá dentro do apartamento, né? Eu ia lá e eu sabia que ele tinha esse raio desse aquecedor lá. Luiz foi vereador e até candidato a prefeito em Campos do Jordão. Ele é divorciado e tem 4 filhas. Segundo os amigos, era comum elas passarem os finais de semana com o pai. Mas nesse, apenas Rebeca estava com ele. A Polícia Civil vai investigar o caso. Tá aí as informações, então, desse pai e dessa filha que acabaram morrendo, né? Infelizmente, por um vazamento de gás em Campos do Jordão. A gente teve, né, recentemente um caso no Chile, né, de uma família que acabou morrendo também justamente por um vazamento de gás. E agora esse pai com essa filha foram mortos em Campos do Jordão. Infelizmente é uma tragédia, né, que destrói uma família, destrói, né, principalmente o coração da mãe e dos parentes que são mais próximos desse pai e dessa filha que acabaram falecendo, tá certo? São 8 horas e 50 minutos, 8 horas e 50 minutos. Agradecendo a você pela audiência através do Facebook, das redes sociais aqui da Rádio Bragança, do programa Primeira Mão nesta manhã de segunda-feira, de terça-feira, né, início da semana. Lembrando que você acessa também o Instagram da Rádio Bragança, né, @Rádio BragancaM, e você lá acompanha os bastidores da nossa programação, né. Nós temos o Primeira Mão, depois o Esportes no Ar, o Ted Fagundes também, o Ted Fagundes trazendo as informações ao meio-dia, e a Flávia Baratella com o Show da Cidade a partir das 13 horas, com muita informação, entrevista, entretenimento para você na Rádio Bragança, tá certo? Vamos então com a próxima pauta, a próxima informação. Um jovem, né, de 25 anos foi morto com um tiro nas costas em Várzea Paulista. Esse jovem foi visitar os seus amigos e acabou morto. Ele tinha 25 anos e esse caso aconteceu em Várzea Paulista. A informação, a reportagem para você agora. Um jovem de 25 anos morre depois de ser baleado num assalto em Várzea Paulista. Ele foi abordado por 2 homens armados em frente a uma pizzaria. Os criminosos fugiram, levando a moto da vítima. Um jovem sonhador que não media esforços para ajudar os amigos e quem quer que fosse. Bom para todo mundo, menino dócil dentro de casa, excelente amigo, mas felizmente, além de tirar meu filho, tiraram meu amigo de mim. O enfermeiro Thales Henrique dos Santos, de 25 anos, foi assassinado quando saía desta pizzaria em Várzea Paulista. Thales aproveitava a noite de folga no trabalho para rever amigos na cidade. Ele morava em Jundiaí e fazia residência num hospital de Campinas. Um que salvava a vida dos outros, não pôde salvar a vida dele. Thales conhecia os donos desta pizzaria e veio até aqui com um outro amigo de moto. O crime aconteceu quando eles se preparavam para ir embora, aqui na calçada. As vítimas foram abordadas por 2 criminosos armados que queriam roubar a motocicleta do amigo de Thales. Os bandidos atiraram e as vítimas correram para dentro da pizzaria. O amigo de Thales conseguiu escapar dos disparos, mas ele não. Foi atingido por um tiro nas costas. E os criminosos fugiram, levando a motocicleta. Segundo testemunhas, outros 2 suspeitos davam cobertura ao assalto a pé e também fugiram após os disparos. Thales foi socorrido e levado para o Hospital São Vicente, em Jundiaí, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois. Esse é o primeiro caso de latrocínio, o roubo seguido de morte, que é registrado em Várzea Paulista neste ano. Os vizinhos estão assustados. Assusta, depois dessa, né, a gente fica assustado, porque
Nunca aconteceu, até o momento eu nunca soube de nada. Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte do jovem enfermeiro, que nunca teve problemas com a polícia e era muito querido por todos. Parentes de Thales também voltaram ao local em busca de pistas que possam levar aos ladrões e assassinos. A Polícia Civil abriu inquérito e aguarda o depoimento das testemunhas. A moto não foi localizada. Nós buscamos imagens de estabelecimentos, tanto da pizzaria, que se encontra fechada ainda, como de outros comércios ou residências das imediações, e estamos intimando tanto familiares da vítima como o comerciante para prestarem esclarecimentos, para que tenhamos uma noção mais clara da dinâmica e de todas as circunstâncias desse crime. Só vou esperar para que a gente descubra só quem foi. Aí as informações, então, infelizmente, mais uma morte de um jovem de 25 anos em Várzea Paulista, e aconteceu, né, no último final de semana. Infelizmente, essa informação para você, né, nesta manhã, mais uma morte na região de Várzea Paulista, né, com as informações também no programa Primeira Mão, mandando um abraço aí para o Luiz Gabriel, ele que está na região Bragantina, ele que está, na verdade, em Sumaré. Ele mudou para Sumaré há cerca de 2 semanas. Ele era aqui de Bragança e agora vai, através do seu trabalho, do seu profissional, ir, né, alcançar voos mais altos. Então, mandando um abraço aí para o Luiz Gabriel. Vamos com as informações, né, nesse programa Primeira Mão, no finalzinho dessa primeira parte, às 8 horas e 55 minutos. Né, equipes de busca encontram 4 corpos junto com um barco que afundou na Hungria. Tá aí as imagens do barco. Né, o acidente que aconteceu no dia 29 de maio deixou ao menos 28 mortos, e as operações dessa terça-feira, dia 11, retiraram os restos do barco do rio Danúbio, em Budapeste, na Hungria. Você conferindo as imagens da retirada desse barco e encontraram, então, 4 corpos nessa embarcação, que o naufrágio aconteceu em Budapeste no dia 29 de maio. Esses corpos foram achados dentro, né, dos restos do barco que foram retirados do rio Danúbio, né? Um acidente que envolveu turistas sul-coreanos e 2 tripulantes húngaros, né? Deixou ao menos 28 pessoas mortas, segundo a agência de notícias da Hungria, né? Os corpos que foram encontrados nessa terça ainda não foram recuperados, né? Eles apenas foram encontrados dentro dessa embarcação, né? As equipes de resgates fizeram as saudações, né, as medidas que cada corpo era retirada do navio, né, em questão de respeito por essas pessoas que perderam a vida nesse trágico acidente. Então, você conferindo essa informação para você às 8 horas e 57 minutos no programa Primeira Mão, em Bragança Paulista. Nesse exato momento, né, nós temos a temperatura para você 15 graus e poucas nuvens, né? A sensação lá fora ainda muito frio, muito gelado. O tempo de hoje, esta manhã de terça-feira, com as principais informações para você no programa Primeira Mão. Vamos então, né, encerrando essa primeira parte através do Facebook, através das redes sociais. E você continua com a gente nas ondas da Rádio Bragança, através de uma live. E amanhã nós voltamos com essa primeira parte através do Facebook, com o jornal aqui no programa Primeira Mão. Muita informação para você nessa manhã. Só lembrando que hoje tem Massa Bruta, né? Tem o Bragantino em campo contra a equipe do América Mineiro. É o último jogo antes da parada da Copa América, que tem início na sexta-feira. Nós voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui na Rádio Bragança. Um bom dia para você.